Sob o pseudônimo de Bonequinha, o advogado Carlos Henrique de Carvalho marcou a crônica social em Sergipe na metade do século XX. Fez crônica social no rádio, publicou crônica social nos jornais e também fez muito sucesso no exercício profissional da advocacia, principalmente no Tribunal do Júri, onde assumia um estilo de advogado que, na defesa dos réus, transformava o Tribunal do Júri num espaço teatral. É sobre esta figura controvertida que depõe neste vídeo de memórias o jornalista Eduardo Cabral. Naquele tempo, a grande figura do colunismo social era Ibrahim Suede. Ibrahim Suede começou a fazer colunismo social como uma forma, uma maneira, um meio de ser aceito na sociedade carioca. Tanto que ele era, não quero ofender a memória, mas ele era iletrado. Ele falava errado, escrevia errado. Também, mas ele conseguiu o fim a que se propôs. Ele se projetou e no Rio não se fazia festa durante certa época sem a presença de Ibrahim Suede. Outro que também se destacou, embora esse já tivesse um outro patamar, não sei da sociedade, foi Jacinto de Tormes. Jacinto de Tormes era uma figura já credenciada no meio social e conhecia realmente as pessoas daquele meio, de forma que era bem aceito na sociedade. Outro também que pontificou na crônica social foi Zósimo, foi colunista do Diário Carioca, naquele tempo um grande jornal do Rio de Janeiro, que também tinha um excelente conceito no meio da sociedade. Isso para falar do Rio. Em outros estados, pontificaram em Salvador, tinha colunistas sociais também famosos e que eram integrados à sociedade, e outros não. Bom, o paladino da crônica social em Sergipe, isso ninguém pode negar, foi Carlos Henrique Carvalho, o Bonequinha. O Bonequinha era um temperamento vivo, irrequieto, intrigante, pesquisador, de forma que ele sabia de muita coisa e tinha um excelente relacionamento no meio social. Outro que também contava com essas qualidades, e mais outras talvez, foi Luiz Daniel Baronte. Baronte escreveu crônica social durante certo tempo com brilhantismo. Baronte sabe escrever, Baronte é um rapaz culto, de forma que pontificou também na crônica social em nosso estado. Lânia Duarte escreveu crônica social durante certo tempo. Eu estou falando daqueles do tempo antigo, não estou falando dos tempos atuais, que hoje tem várias pessoas mais novas, que eu não quero me referir. Bonequinha, como crônica social, eu já falei aqui, era o papo, porque Bonequinha sabia das coisas e sabia pesquisar as fontes de notícias, tanto que a sua coluna era atualizadíssima. E o que não era verdade, ele inventava. A coluna dele também tinha muita fake news, porque ele inventava e aquilo para ele dava um prazer enorme, porque ser desmentido, para ele não era motivo de satisfação, porque ele era irrequieto, ele era um gozador. Como cidadão, Bonequinha era uma figura ímpar. Bonequinha exercia o cargo de assessor jurídico do reformatório modelo, da penitenciária de Aracaju. Mas não ia lá. Ele passava o tempo advogando ou fazendo crônica social. Na advocacia, ele teve uma atuação singular. Vou citar um fato que vai lhe dar a medida exata do comportamento dele como profissional. Nós fomos fazer um júri, eu, promotor da capital, e Bonequinha como defensor do acusado. O crime foi o seguinte: um determinado guarda civil, por uma questão de não nada, questão boba, questão tola, uma discussão fútil, matou um outro cidadão a facadas. Para mim,
eu achava que era um júri ganho, porque era fácil acusar um réu que houver assassinado um companheiro sem maiores motivos, sem que o outro desse vez a que isso acontecesse. Fomos para o júri. Eu peguei o processo, fiz uma acusação técnica, baseada na prova dos autos, e mostrei aos jurados que não houve motivo para aquele assassinato. Era um crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Não havia motivo para se tirar a vida do outro com 8 ou 10 facadas, porque foram reiteradas facadas. Quando o bonequinho tomou a palavra, o bonequinha não pegou nos autos. Ele estava defendendo, ou aquele acusado, como advogado dativo. Bonequinha colocou os autos em cima da mesa, se ajoelhou no centro da sala do júri, abriu a gravata, puxou para baixo, abriu os braços e disse: Deus, ó Deus! Havia um crucifixo no alto da parede. Não permitai que nessa data se consume uma tremenda injustiça. E prosseguiu. O promotor que acaba de fazer essa terrível verrina contra o meu defendido, sai daqui, vai para casa, liga a sua televisão, a esposa traz um copo com uísque, ele põe as pernas para cima e vai assistir o seu programa predileto enquanto solve aquela bebida prazerosamente. Enquanto o acusado, esse vai para aquela masmorra medieval, se ele for condenado, deixando em casa a sua mulher, que é paralítica, em cima de uma cama, uma filha mais velha, que ninguém sabe onde está porque fugiu de casa, um segundo filho que é débil mental, que precisa de cuidados retirados, o terceiro filho, que está com uma moléstia incurável à beira da morte. E aí eu percebi que a assistência começava a encher os olhos de lágrimas. As senhoras começaram a tirar os lencinhos da bolsa e enxugavam delicadamente o nariz. O juiz franziu o senho e baixou a cabeça, naturalmente contristado com a situação do acusado. E ele prosseguiu. Os outros não se precisa nem falar, porque cada um tem a sua desgraça particular. Agora pensem, senhores jurados, nessa família, se esse homem for mandado para a penitenciária. É o fim de todos. Vão morrer de fome, vão morrer assassinados por vocês que estão aqui. A essa altura eu comecei a pensar, eu sou um canalha, como é que eu acuso um homem desse? Se eu soubesse da situação dessa família, jamais teria acusado, seria até capaz de pedir absolvição. E estava nesse drama de consciência. Qual foi o resultado do júri? Não deu outra. O réu foi absolvido. Ora, nós tínhamos combinado que o que perdesse o júri pagaria um jantar no Yacht Club, juntamente com as respectivas esposas. E nós fomos à hora aprazada para o Yacht Club, que era o grande restaurante da época, participar desse jantar. Durante o jantar disse: Bonequinha, você me comoveu. A história da família do acusado é uma história triste. Poucas vezes, nem nos romances de Tolstói, eu vi uma situação tão triste como essa. Ele disse: que família? Não, a família do acusado. E eu sei de família do acusado, rapaz. Aquilo tudo eu inventei na hora. Porque você fez uma acusação tão brilhante que como é o que eu podia... Nos autos eu não tinha elemento para defender. Isso eu estou lhe dizendo para dar um grau da mentalidade, da inteligência criativa demais. E aí, por outra, tem outras histórias fabulosas da parte dele. E ele era assim. O que é que eu vou fazer com um homem desse? Pagar o jantar.